Vamos falar agora sobre o nó borromeano, né? Esse nó borromeano, ele tem ali, ele traz a inibição, o sintoma e a angústia. A base desse estudo foi referente que o corpo ele é um elemento, né, que ele faz parte aí de um processo analítico, né? Então foi com ele que a psicanálise começou, juntamente ali com os pacientes, né, ajudando ali, tentando descobrir, né, que há uma outra realidade além da consciência que a habitava, ou seja, a realidade inconsciente. Esse estudo, esse trabalho aqui que eu estou falando aqui com vocês, é justamente aonde nós vamos trazer ali o corpo como um instrumento que ali na neurose ela coloca em cena ali impasses do sujeito frente ao desejo e ao gozo. Podemos aí verificar que todas as queixas que envolvem o corpo ali na neurose, aonde eles vão se enquadrando ali numa conceituação de um sintoma. A inibição e a angústia, elas também se expressam através do corpo. O corpo, ele é apresentado em articulação, assim como no nó borreômeno. No nó borreômeno, existem ali 3 elos, que são o quê? O real, o simbólico e o imaginário, né? Cuja a principal característica desse nó, ela é muito peculiar, que são os enlaçamentos desses 3 registros. Caso um deles é rompido, os outros 2 ficam soltos. Falando aí, né, dando uma introdução aí sobre a inibição, né, dos sintomas e também da angústia, né, que foi escrita com esse nó, ele trouxe ali consequências para a clínica da neurose. Para quê? A fim de delimitar ali as mesmas, aonde nós podemos retomar aí, né, retomar algumas contribuições de que Freud falava sobre esses 3 termos, que extraindo ali essas consequências, né, que essas alterações trazem para diferentes modos, diferentes maneiras a qual podemos abordar aqui referente ao corpo na clínica da neurose. Bom, o intuito é mostrar que, através desse nó, né, com a movimentação e a sobreposição desses 3 registros, é possível fazer uma abordagem referente aos efeitos dessas movimentações no cotidiano da clínica, quais sejam ali a inibição, quais sejam ali os sintomas e também a angústia. Então, a escrita referente ao nó, ela permite uma leitura ali da dinâmica do funcionamento da neurose frente ao desejo do outro, o outro, né, com a letra O maiúscula, e ao gozo experimentado pelo sujeito. Se o grafo do desejo ou o esquema R, que é o real, eles são tradicionalmente abordados em sua relação com a dinâmica da neurose, o nó borreômeno, ele fica ali planificado, né, aonde nós poderemos ali entender ali um registro como se ele tivesse sido invadido e vai ali sobrepondo ao outro, onde também ele pode ser tomado como um espelho ou um aparelho de leitura, né, desses fenômenos, que é onde a neurose nos exibe na clínica. Então, é isso que nós vamos aí, né, começar a observar a partir de agora, detalhes e detalhes e detalhes, tá? Então, a propriedade importante ali com o nó borreômeno, ele é que se distribui ali com os cruzamentos periféricos e os cruzamentos nodais. E esses cruzamentos, eles têm ali uma ordem. E essa ordem, ela gera ali um circuito que passa, né, por cima, por baixo, né,
por si, né, para ter ali uma montagem desse nó. Isso é que alcança ali esse sistema de uma trança, tipo uma trança celta, tá? Que sempre de duas em duas e sempre de duas em duas ali, né? Conforme Lacan falou ali, né, referente a esse nó, quando ele abordou referente ao seminário 5 e 6, que existem ali regiões que, se elas são separadas, ela vai criar ali uma intersecção, que seria ali entre o imaginário e o simbólico, que está contido dentro do inconsciente. Então, quando nós falamos do nó borreômeno, o que tem no inconsciente? É tudo aquilo que é imaginário, é tudo que nós imaginamos, é tudo que é símbolo, tudo que é arquétipo. Tá? Então, entre o simbólico e o imaginário, sobre esses dois, existem o quê? A inibição. Entre o imaginário e o real, ele vai gerando uma angústia. Eu estou com a cabeça no imaginário, estou num ato real que está me gerando uma angústia. Então, o Lacan, ele insere, né, colocou ali dentro da psicanálise freudiana, um termo que seria ali sobre a psicopatologia básica, né? Sendo elas ali, o corpo, ele está ligado ao imaginário, a vida ao real, a morte como um símbolo. O imaginário, ele também tem ali uma consciência. E o simbólico, vamos chamar de um buraco, vamos chamar de uma lacuna. E o real, ele também está vinculado a existências. Então, o Lacan, ele deu uma grande importância, né, ao furo, né, ao grande furo ali em suas formulações teóricas e clínicas, nesse momento do seu ensino, aonde ele fala, né, que Freud iniciou a psicanálise se interessando pelos furos de reportagem, né, pelos furos dos discursos ali, né, que seriam aqui os atos falhos, os esquecimentos, bem também pelos furos ali no corpo, que são as zonas erógenas. Então, com isso, nós podemos aí destacar elementos que situam ali o corpo em uma topologia fundada no orifício. Então, o corpo, ele passa a ser definido como um tecido constituído por significantes e imagens que, ao ser ali completamente esgarçado, ele deixa à mostra ali os furos que definem ali o seu trançado. Podemos ali localizar nesses furos o locus do saber do inconsciente, que, juntamente com o simbólico, eles começam a apontar uma dimensão, essa dimensão do estranho, né? O que é o estranho ali para o sujeito, que seria o circuito pulsional, aonde ele delimita os seus campos de desejo e os campos de gozo. Com esse nó planificado, Lacan escreveu que a movimentação desses três registros, né, com as suas sobreposições, que introduziu ali a diferenciação dos gozos fálico, do gozo orgástico e do outro, em relação a essas sobreposições aí desses registros, bem como os efeitos da invasão ali de um registro sobre o outro para o sujeito, ou seja, o sujeito sempre vai precisar do outro para ter as suas realizações do gozo. O nó, ele permite ali circunscrever e nomear os lugares correspondentes a cada modalidade do gozo. Então, localiza-se ali o gozo fálico na sobreposição entre o simbólico e o real, ou seja, completamente fora do imaginário, porque ele é do corpo. Então, é nesse sentido que o sujeito ele experimenta ali os efeitos do gozo fálico,
liquijuiz, né, o orgasmo, como extensores de si. Extensores de si, porque se esse gozo fálico, ele pode fecundar, ele pode gerar ali um real, uma vida. A relação ali do sujeito com o seu corpo não é ali uma relação muito tranquila, mas é uma relação de estranheza. Por quê? Porque o sujeito ele encontra a satisfação que está relacionado ao gozo fálico, não em seu corpo, mas somente pela interposição do significante em um fora do corpo. O gozo fálico é um gozo ali introduzido pelo falo, enquanto significante tem como efeito elevar o órgão à categoria de um significante, separando-o do corpo. Ele é tomado ali pelo sujeito como um gozo intrusivo, um gozo errante, que encontra ali a possibilidade de se amarrar às palavras. Na história de Freud ali do pequeno Hans, ele testemunhou ali a presença, né, de um gozo em seu corpo que ele não pôde, a princípio, reconhecer o que era aquilo. A sexualidade, ela passa ali a dar sinais mais efetivos em seu corpo com a ereção do pênis, né? A ereção do pênis do Hans, ou de qualquer outro homem. Essa expectativa, né, voltando ali ao Hans, deixou ele muito angustiado, porque ele nunca tinha visto aquilo, ele nunca soube o que seria aquilo. O menino, ele não sabia o que estava acontecendo com ele e o que fazer com aquilo. Começou a se sentir-se invadido e à mercê de algo que estava muito além dele. E é a partir do que experimenta ali em seu corpo como algo estrangeiro, né, que Hans ele é despertado para a sexualidade, para a diferença sexual. O caso Hans, né, ele ali é um dos primeiros momentos onde Freud ele abordou ali conjuntamente o sintoma, a inibição e a angústia em uma mesma neurose. Os sintomas ali de Hans, né, que tem ali como um eixo, para quem leu a história, né, ele tinha um medo excessivo de cavalos. Esses cavalos, eles apresentavam-se como uma resposta direta à angústia, aquela angústia de não saber o que se passava com o seu corpo, bem como a angústia também da castração, né? Porque Hans ele achava que ele ia ser castrado, ia ser amputado, mas a castração em si, né, pelos estudos da psicanálise, a gente sabe que é colocar limite em alguém, na criança, né, que está, né, na fase do desenvolvimento. Então, Hans, ele também produziu ali uma inibição como um efeito de seus sintomas, aonde ele não conseguia sair de casa pelo receio de se deparar com os cavalos. Os cavalos virem como um método de punição, morder ali o aparelho genital dele. Então, assim, Freud, ele começa ali a delinear ali a comunicação entre esses três termos. A angústia, que ela vai gerar um sintoma e também uma inibição. O sintoma, que pode gerar angústia e inibição. E a inibição, que vai gerar angústia, né? Às vezes, chega até a paralisar o sujeito. E, dependendo da gravidade e tempo de instalação, pode-se aí transformar aí num sintoma muito grave. Enfim, não há assim como abordar, né, um assunto sem o outro, né? Eles se encontram entrelaçados. E foi a partir daí que Lacan criou esses três elos. A inibição, os sintomas, a angústia, né, dentro do nó borreômeno, né, ele diz que o corpo é um signo do embaraço do sujeito com a castração. Com o quê? Por quê? Porque ele tem o desejo.
e ao mesmo tempo ele serve para ali um enquadramento desse gozo. Então, Lacan, ele até pergunta, né, que será que não seria lá que se supõe propriamente a experiência psicanalítica? Porque a substância do corpo, com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de que se é o gozo. Não há gozo sem um corpo vivo. Um corpo morto não pode gozar. Do mesmo modo que a linguagem, ela é uma condição ali do inconsciente. Inconsciente que também está relacionado a um corpo vivo, que é essa condição aí do gozo. Lacan, inclusive, nos diz que o corpo ele introduz a economia do gozo pela imagem do corpo. O corpo, enquanto imagem, ele serve para delimitar, para conter, para localizar o gozo do sujeito. De uma maneira complementar, o corpo ele também ele é visto como que se permite que o sujeito encene. Através aí dos seus impasses, o seu posicionamento frente ao desejo e à inibição, aos sintomas e angústias que vão ali representar essas três possibilidades de que o sujeito se defender ali do seu desejo e de tentar ali realizar ali meio que as avessas. Por quê? Porque isso é uma manifestação do sujeito ali na clínica. Essa tríade, ela serve ali de um auxílio para o analista, né, fazer as suas intervenções, visto que os mesmos trazem em si a encenação do desejo do analisando. O direcionamento ético da psicanálise, ele encontra-se localizado no campo do desejo. Então, desde o início ali das formulações de Freud, nós localizamos o desejo nas formações dos inconscientes, tais como sonhos, está no inconsciente, as xistes, elas estão no inconsciente, né? Os sintomas estão no inconscientes e os atos falhos que lá residem também. Em acréscimo a essas formações do inconsciente, nós localizamos também o que se passa ali no corpo do sujeito como uma via de manifestação do desejo. E assim, né, retomamos ali os primórdios ali da psicanálise com a sua definição de um sintoma histérico, como expressão de um desejo inconsciente que se encarna ali no corpo. A análise, ela presume que o desejo ele se inscreva ali por uma contingência corporal. Posteriormente, a dimensão ética da psicanálise, ela se estendeu também em direção ao gozo, ou seja, a satisfação pulsional. Podemos ver, então, que não existe uma relação de exclusão entre o gozo e o desejo. A causa do desejo, ela se refere a um gozo perdido que insiste ali continuamente ali pelos caminhos ali que foi enviesados ali, né, pela pulsão e aonde ela reivindica os seus direitos como uma fantasia neurótica, gerando toda essa incompletude que está presente ali dentro desse campo de desejo, é aonde que o gozo pretende eliminar essa incompletude. Quando introduz ali referente à inibição, os sintomas e a angústia ali no nó borreâmeno, Lacan nos fornece um importante instrumento para que possamos atuarmos com esses três registros da clínica da neurose. Desde Freud, a inibição, o sintoma e a angústia, elas se encontram ali imbricados ali, entrelaçados dentro de uma dinâmica defensiva do sujeito. O sujeito, ele se inibe e faz ali os sintomas ali para evitar uma angústia. O que é inibição? É uma maneira de evitar uma angústia. Uma inibição, ela pode resultar em um sintoma. A angústia e sintomas, elas se
uma vai se substituindo com o outro. A mobilidade entre essas manifestações, ela demonstra o ponto comum que os liga ali unicamente ao desejo. Com o nó borreômeno, Lacan ele afirma ali a heterogeneidade entre a inibição, os sintomas e a angústia. Assim como ele fez ali com esses 3 registros, né? Que, apesar de equivalente em relação ali à sua importância, dentro da constituição ali da realidade do sujeito, aonde eles podem parecer iguais, mas eles existem ali uma diferença. A inibição do sintoma e da angústia dentro desse nó. Ele permitiu ali uma releitura de uma apresentação que foi feita ali por Lacan, quando ele, né, em seus seminários, aonde ele abordou esses 3 elementos. A angústia, por exemplo, ela se desloca do campo do desejo, ela vai ali em direção ao campo do gozo. Ela se localiza ali também no nó, no campo ali de uma invasão do real no imaginário. Para poder aí abordá-la, né, é inevitável que ela passe pelo corpo, ou seja, além do corpo, também pelo imaginário. A inibição, né, além de ela resultar essa invasão do imaginário ali no campo simbólico, ela deixa marca a relação do sujeito com o desejo, passando ali a ser trabalhada em relação ao sentido. O sujeito ele é invadido por um sentido negativo, depreciativo, depressão, depreciar-se, por causa de todo esse desse nó. Com isso, ele vai ter uma paralisação. Não estou falando física, mas de pensamento, de ideias. Ele vai entrar no estado depressivo, depressão. Isso aí, essa depressão, é um sintomas. Esses sintomas que foi definido aí referente à invasão do simbólico ali no real, aonde causou essa bricolagem aí do significante com o real. O real presente nos sintomas, ele faz ali uma referência à satisfação pulsional de que uma maneira indireta, ela vai acabar implicando, reverberando no corpo. A inibição, os sintomas e angústias, elas se reportam ali a uma estrutura de um ser falante. Lacan fala que nós não existimos, porque nós somos seres falantes. E por sermos seres falantes, estamos ali sempre referindo ali ao desejo. O sintoma que faz ali uma borda ao gozo fálico, ele traz ali a angústia que faz ao gozo do outro. Enquanto a inibição, ela vai ali bordejando ali, né, o sentido. Essa inibição ali seria ali esse resultado desse embaraço aí do sujeito com um sentido muito particular que vai amarrando ali, vai fazendo uma amarração entre eles. E ele está sempre ali referido, né, ao corpo, já que vai resultando ali a invasão desse imaginário pelo simbólico. A angústia, além de ser tomada de uma forma geral, como uma invasão no real e no imaginário, toda angústia ela é uma invasão ali no nosso real, no imaginário. Ou seja, que também vai fazer essa reverberação aí, que vai fazer esse sintoma no corpo. Podemos afirmar que ela aparece quando algo do interior do corpo se apresenta como alguma coisa estranha, como o exterior, como o que existe ali no sujeito. Aquele mal-estar, né? Que seria o quê? O invasor desse corpo, ele é o índice desse gozo de que o sujeito começa ali a fazer um detalhamento da manifestação dessa inibição, né? Que está ali muito bricolado com os sintomas
da angústia, dentro de um campo da neurose. Se reparar que estamos falando só de neurose e nem de psicose, nem perversão, porque tudo isso está dentro da nossa neurose. Se a gente perguntar aí como essas manifestações elas fazem presente ali no campo da histeria e da neurose obsessiva, nós podemos falar aí, por exemplo, que o corpo ali na histeria é difícil ultrapassar o campo de uns sintomas, o campo das somatizações. Por quê? No sintoma, ele é o que podemos chamar de uma conversão. O desejo, ele é muito idêntico a uma manifestação somática, mas Freud, ele já fazia ali uma articulação entre a histeria e a angústia, bem como ali na inibição. Além de o sujeito histérico, ele apresentar sintomas que colocam ali o seu corpo em cena, né, de uma forma muito explícita, muito gritante, a angústia, com a sua expressão ali no corpo, ela vai se apresentar de uma mesma maneira. Aquela angústia, aquele nó, aquele aperto, eu não sei o que está acontecendo. Então, podemos aí falar sobre N sintomas, aquela dor no peito, aquela dor de barriga, aparecimento aí de furúnculo, afta, falta de ar, agitação psicomotora. Agora, na inibição, ela se faz presente ali na histeria como uma repulsa. O asco, eu tenho um asco de alguma coisa, eu tenho um asco de uma pessoa, ele é um dos afetos aonde Freud ele referiu que está a inibição. Quando você tem asco de alguém, está muito correlacionado à inibição. E ela pode servir ali como uma justificativa para um impedimento ali pulsional, um impedimento sexual. Quando eu tenho asco de alguém, eu estou falando de mim. Eu tenho asco de mim mesmo pela essa vergonha, pela essa inibição, né? Por esses travamentos, né? Através aí de vários tipos de crenças limitantes que foi colocado sobre o sexo, dizendo que sexo é sujo, só depois de casamento, que vai para o inferno, todas aquelas coisas. Voltando ali para o campo da inibição, ela também costuma fazer ali presente, fazer-se presente nessa histeria através da vergonha. A inibição também é uma vergonha, vergonha de mim mesmo, vergonha de me colocar, vergonha de falar, como uma maneira de evitar ali o encontro com a castração. A inibição, ela toma conta ali do corpo do sujeito, aonde ela vai impedir de assumir o seu posicionamento desejante. Podemos aí demonstrar, né, como a relação com o corpo não é algo assim tão natural. Lacan, ele vai falar ali de uma recusa do corpo ali na histeria, que essa curiosa afirmação que se nós colocarmos aí no campo de observação, podemos ver ali uma frequente proximidade entre o corpo e a histeria, pois a histérica, ela representa o papel principal na peça sobre a exposição do corpo, as suas transformações, assim também como a plasticidade. Então, cada hora de um jeito, ocupando diversos papéis. O corpo ele serve ali como um cenário para a atuação do desejo e do gozo, através do qual ali visa capturar o olhar do outro, né? Então, nas palavras de Lacan, né, quando se fala-se assim a propósito da histérica, né, de complacência somática, embora o termo seja freudiano, nós não podemos ali perceber que ele é bem, aquele corpo é bem estranho, né? É que se trata, né, antes de tudo, de uma recusa desse, né, corpo. E a recusa de tomar o seu corpo como um enigma. A recusa do corpo do outro, né? O outro maiúsculo, né? Outro sexo, de onde ali advém a confirmada a castração, né?
a castração desse corpo que se faz em si, a finitude da vida. Houveram-se ali umas últimas formulações ali de Lacan sobre esse nó, que podemos verificar que o significante, o nome do Pai, ele não dá conta de cifrar todo o gozo que invade o sujeito na neurose. A aposta, então, é que o sujeito possa fazer uso do corpo como um instrumento para nomear, né, através dessas operações, que começam a resultar ali de uma nomeação de uns registros. Registro de inibição, sintomas e angústias que estão correlacionados, né, ao real, ao simbólico e ao imaginário. Essas 3 formas de nomeação, elas podem exercer a função ali do nome do Pai, que fornece ali um nome, uma identificação ao sujeito. Por isso que Lacan fala que quando nós deixamos de ser objeto, matéria, para ser sujeito, né, nós sofremos muito por isso, né, porque nós não somos mais produtos, nós estamos nos tornando sujeito. Podemos ver ali a inibição e os sintomas como resultado de uma elaboração do sujeito diante da sua angústia, aonde ele vai fornecer ali, ele vai direcionar uma localização certa, vai fazer ali um contorno para o gozo através de uma nomeação real, realizada ali pelo imaginário e também pelo simbólico. Esse aparente, né, efeito de uma estabilização que esses fenômenos possuem para um sujeito. Uma nomeação ali pelo imaginário, pelo simbólico ou pelo real, ele pode servir ali também de uma amarração para o sujeito, de uma forma contrária, mas a inibição, os sintomas, né, e angústia, elas vão se estreitando, elas começam a dificultar o posicionamento do sujeito na vida. Por isso que é difícil de sair, né, de sermos matérias para material, objeto, né, mercadoria para sermos sujeito. Porque essas são as possíveis respostas do sujeito frente à castração. Às vezes, a saída aí pela tangente, tá? A análise, apesar de utilizar esses fenômenos como uma bússola para o desejo e para o gozo do sujeito, ela trabalha também na direção da castração para que o sujeito ele aprenda a se posicionar em relação ao desejo, com a plasticidade de que o movimento exige. A direção clínica, né, de uma análise, sem deixar de levar ali em conta ali uma singularidade de caso a caso, onde ela está pautada na era desses nós, nas possibilidades dessa localização do gozo através da sua nomeação. Se o gozo ele não é localizado, ele vai ser necessário encontrar os meios para poder fazê-lo. Essa nomeação se dá através de uma tríade da inibição, que está ali o sintoma e angústia, o nome do Pai e o sintoma com H, que, né, a partir do enfrentamento radical da falta, a própria e o outro, bem como seus pontos de gozo, o sujeito ele começa a se deparar com que um certo rigor que lhe vai lhe fornecendo uma consistência, uma nomeação que pode posicionar o seu, que pode possibilitar ali o seu posicionamento ali perante a vida do seu sintoma com H. Especificamente ali, né, em relação a essa tríade freudiana, né, nós destacamos ali indicações ali preciosas de Lacan sobre como fazer o manejo, aonde ele nos diz que o único remédio para o sintoma é analisar, é o analista jogar com o equívoco que o mesmo representa, que a angústia ela só começa a diluir quando ela começa a ser acolhido pelo analista, quando ela começa a ser nomeada pelo analista, identificada pelo analista. Para quê? Para que, em um segundo momento,
isso daí possa se transformar em um sintoma, uma inibição, ou escoar ali pela cadeias do significante. O significante a gente sabe que não representa nada, então isso daí vai se neutralizar. Então, a inibição, ela é questionada ali de um sentido defensivo, né? Defesa que amarra completamente o sujeito. O objetivo é que ela comece a se transformar nesses sintomas, né? Fazendo o sujeito ali deslizar ali nessa cadeia de significante e se intrigar ali em relação ao seu desejo. Porque o homem, podemos fazer uma pergunta assim, porque o homem ele recua diante do seu desejo? Porque o desejo, ele não garante uma satisfação, mas as pulsões, sim. Eu não tenho satisfação, mas eu tenho ali na minha pulsão, ela vai ficar satisfeita. As propostas que circulam nos discursos atuais, sobretudo vamos falar sobre o capitalismo, né? Porque agora somos individualistas, capitalistas e sexistas, né? São de que o sujeito ele vai equacionar ali a sua falta pela essa via da satisfação. A proposta da análise é que o sujeito ele encaminhe a sua falta pela via do desejo. Então, nesse sentido, não se trata ali num discurso analítico, mas sim de que o sujeito ele consiga ali se posicionar frente ao seu desejo e o que deve trazer de consequência numa forma como ele lida com o seu corpo. Quais seriam elas, né? Se não é possível um saber fazer em relação ao corpo, o que é ali uma análise permitiva ou visionária na relação com o sujeito, né? O sujeito que, com o corpo, né? O que ele faria dentro desse campo da neurose? Então, cabe muito aí ao sujeito inventar, quando possível, aí uma outra saída para a sustentação do seu desejo, que não apenas ali nessa inibição, nesses sintomas e na angústia. Se pensarmos que não há um outro maiúsculo do outro, ou pelo menos que não há um gozo desse outro do outro, então precisamos aí de fato fazer em alguma parte ali uma sutura, uma costura entre esse simbólico que estende ali sozinho, e esse imaginário que está aqui. Então, tudo isso para obter ali um sentido. O funcionamento significante, né, reduzido ali a uma dimensão pura do simbólico, é o registro do equívoco. O funcionamento significante, quando ele é reduzido a uma dimensão ou simbólico, vai causar o quê? Um equívoco. Então, esse funcionamento, ele só é operante ali na interpolação ali do imaginário, que é onde nele começa a encontrar equivalências, começa a encontrar reciprocidades e também dessemelhanças, aonde pode produzir ali um valor designativo ali que assim vai lhe permitindo, né? Quando ele diz ali que esse laço que ultrapassa essa mera ali jaculação ali de um termo ali deslizante de um a um. Na medida em que o inconsciente ele começa a se sustentar nesta alguma coisa que é o pior de mim definido, né? Essa coisa que eu estruturei aí como simbólico vem desse equívoco fundamental com esta coisa que se trata ali sobre esse termo do simbólico. O equívoco não é o sentido. O sentido é aquilo que alguma coisa responde. Se alguma coisa responde, ela faz sentido. Então, ela é completamente diferente do simbólico, que não faz sentido nenhum. O simbólico é esta alguma coisa que não há meios de suportar, senão a partir ali do imaginário. O sentido é uma costura, é uma sutura
do equívoco, daquele buraco que gerou ali no simbólico. É o que dá uma certa consistência imaginária devido a uma falta inerente ali ao simbólico, que é de não haver ali o outro do outro, de não haver uma resposta para a falta do outro. Então, a capacidade do sentido, ela se deve à sua função de substituir a falta, de sua função de suplência. Desse modo, nós podemos entender que o sentido, ele responde pelo real. O que faz sentido é real, que por sua vez tem ali o existe ali do sentido. Então, Lacan, ele nos propõe ali dentro do seminário, onde ele aborda sobre o real, o simbólico, o imaginário, que é mudar ali a perspectiva de um efeito de sentido. É estreitá-la ali com um nó, com uma condição de que não seja feito ali de qualquer jeito, ou seja, ele localiza o sentido, que é o imaginário, em relação aos outros dois registros, que seriam o simbólico e o real. É porque um dos registros ele estaria ali sempre em relação aos outros, dois que se trata de um efeito de sentido. Lacan, ele observa que o efeito de sentido exigível a um discurso analítico tem que ser real. O que trança o analista, ele vai ali ao imaginário real. Mas não se trata de descuidar ali do imaginário numa prática da psicanálise, senão de conseguir com que ele se amarre com o que volta sempre ao mesmo lugar, vai tendo uma repetição. O termo imaginário não quer dizer pura imaginação, mas é o efeito de um sentido de um existe, e é nisso que é onde ele se torna real. Para Lacan, o gozo fálico ele está muito relacionado à angústia da castração, que é provocada pelo não saber-se diante do desejo do outro. E o sintoma é a manifestação clínica desse embaraço desse sujeito. O outro, ele existe como uma inconsciência constituída como correspondente ao desejo, na medida do que falta ao sujeito e do que ele não sabe. Então, o sujeito, ele vive ali no total desconhecimento a respeito do seu próprio desejo e sem uma sustentação possível desse desejo em uma referência de qualquer tipo de objeto. O Lacan, ele até propôs ali que a angústia da castração como uma verdade da sexualidade. O falo, tomado como sexual, sempre parece como uma falta, e é o que causa a angústia. É que, nesse ponto em que o falo se faz presente como falta, como barrando o sujeito, né? Que é onde Lacan ele formula ali a relação entre a castração e a exigência de uma relação sexual, da incompletude do outro, né? Desse ponto estrutural que implica que os seres falantes vivam a sexualidade via castração. Assim, como o gozo fálico, ele é substituído pelo gozo impossível. É o gozo oriundo da castração, na onde o sujeito, para se proteger da inexistência dessa relação sexual, ele inscreve-se ali na função fálica. Ele é completamente fálico. O que seria isso, esse ser fálico? Ele tem uma castração sexual, então ele vai ser exibicionista, vai ser fálico, vai querer o poder, vai estar entrando ali no caminho ali do narcisismo. Ele vai querer ser empoderado, enaltecido, ele vai querer ser, né, tudo aquilo. Homens fálicos, mulheres fálicas, porque tiveram ali esse problema, tá? Ele vai ali se situar ali entre esse real e o simbólico, onde ele vai possibilitando ali que o real do gozo se junte ao significante.
onde ele é considerado ali um gozo fora do corpo. Já que eu não posso gozar no meu corpo, eu vou gozar ali comprando um iPhone, um celular de última moda, um carro potente, uma moda potente, né? Barulhenta, está fora do corpo. Então, já que o imaginário, por exemplo, nessa posição dessa existência, ela confere o estatuto daquele só depois, né? Então, só depois ali da produção dessa significação fálica, ou seja, só depois desse ato sexual pode ser sentido ali, é possível ali dar uma significação fálica, porque até então ele imagina que não existe, só depois dessa satisfação fálica que ele vai se perceber. Então, é o sentido ali que vai dar essa consistência a essa significação fálica. Esse gozo fálico, ele está muito relacionado a esse campo da existência ali do real. O falo, né? E aonde ele é proposto ali pelo Lacan como uma metáfora, né? Ou seja, o gozo fálico, ele está localizado naquele furo simbólico que foi ali operado no real e aonde ele vai criando ali vai metaforizando ali essas existências ali do falo. Então, uma distinção entre o gozo fálico é a significação fálica que se faz necessária. O primeiro vai implicando ali num cruzamento real e a do simbólico ali aonde eles se juntam. Eles juntam os registros e se interceptam ali e vão tamponando ali os seus furos. A significação do falo, ela assina também um furo que é a própria significação da falta, que aponta ali para uma referência real do termo. Enquanto isso, o gozo fálico é a tentativa de uma obturação da castração da vida, da castração, né? Então, na intersecção entre o real e o imaginário, há o gozo do outro. A representação, ela se separa inteiramente ali do gozo do outro, aonde ela vai ali se referir ali como uma posição dessa existência desse simbólico nesse gozo, ou melhor, o gozo do outro ele está completamente fora da linguagem, não me interessa. O gozo do outro, ela não tem uma medição simbólica e ela é sentida algo como corporal, nada mais, que está muito, muito alheio à função fálica, que é a função da palavra, que é totalmente fora do simbólico. O Lacan ele fez uma associação, né, ao gozo do outro, à angústia, que não é somente um sinal de uma falta, mas a angústia como um sinal da falta de apoio da falta. O autor, né, ele explica que essa angústia, dizendo que ela não é uma falta sem um seio materno, mas sim a sua iminência quando o seio lhe vem em cima. Já está, né, falando ali um pouco de Melanie Klein. Quando a castração simbólica ela não está operando, quando ela não está localizada a uma função da falta, o objeto ameaça. Ele começa a fazer presente em todo o tempo. Ele entende essa angústia como uma ameaça da presença desse objeto. E ao referir-se ali ao seio materno, ele remete ali a esse gozo materno, que é um gozo que não permite a uma função da falta. Lacan ele nos fala, né, que o verdadeiro furo não é o do simbólico, mas é do campo do gozo do outro, aonde ele se revela que não há um outro do outro e não há uma existência que o suporte. Assim, ali no nó, achatando-se, né, tem-se ali o falo como existente do gozo fálico e o inconsciente como existente ali do sentido. Porém, tudo ali no campo dessa existência ali do gozo do outro, tá? Que daí que vem aí o motivo do vazio desse campo, né? Aonde ali
está contido dentro do que é real, do que é simbólico e do que é imaginário. Em outras palavras, dentro da topologia borromiana, o gozo do outro é o gozo do corpo que não se escreve, visto que não todo fálico, gozo fora da linguagem, fora do simbólico. Então, essa presença aí do interior do corpo, que a angústia faz emergir aí e rompe ali sobre a imagem narcísica e desfigura ali a ideia de que o sujeito tinha de si. No fenômeno clínico da angústia, há uma irrupção ali do real, do corpo, sobre essa imagem narcísica. Há ali um transbordamento ali do real sobre esse imaginário.